Bom, boa tarde a todos. Gente, desculpe aí, houve um problema técnico, tá? Da minha parte, ele foi mais ou menos entre a cadeira e o teclado, tá? Mas aí a gente chegou uma solução aqui, vamos dizer assim, oi? Paliativa, né? Bem paliativa, né? Mas é uma solução paliativa, né? Diria mais alternativa, né? De imediata, assim, para... Enfim, tá? Mas então vamos começar o nosso trabalho de hoje, um pouco atrasado, mas, enfim, tá? Deixa eu ver se tem... depois a gente, pelo atraso, a gente depois os comunicados ficam para outro dia. Então vamos ler uma página aberta aqui ao Léo. Embaixadores do Cristo. Oi? Abriu? Você conseguiu? Aí, ó. Cai no mesmo lugar. Na catalogação dos valores sociais, todo homem de trabalho honesto é portador de determinada delegação. Se os políticos e administradores guardam responsabilidades do Estado, os operários recebem encargos naturais das oficinas a que emprestam seus esforços. Cada homem de bem é mensageiro do centro de realizações, onde atende ao movimento da vida, em atividade enobrecedora. As ruas estão cheias de emissários das repartições, das fábricas, dos institutos, dos órgãos de fiscalização, produção, amparo e ensino, cujos interesses conjugados operam a composição da harmonia social. É necessário, contudo, não esquecermos que os valores da vida eterna não permaneceriam no mundo sem representantes. Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros. Importa considerar que na presente afirmativa de Paulo de Tarso não vemos alusão ao sacerdócio presunçoso. Todos os colaboradores leais de Jesus, em qualquer situação da vida e no lugar mais longínquo da terra, são conhecidos na sede espiritual dos serviços divinos. É com eles, cooperadores devotados e muitas vezes desconhecidos dos beneficiários do mundo, que se movimenta o Mestre, cada dia estendendo o Evangelho aplicado entre as criaturas terrestres, até a vitória final. Entendendo esta verdade, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. Repara a quem serves, porque, se já recebeste a boa nova da redenção, é tempo de te tornares embaixador de sua luz. Então vamos orar. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez a teu serviço. De um lado, nós, trabalhadores da casa, do outro lado, aqueles que vêm buscar os ensinamentos, vêm buscar, não, as bênçãos de nossa casa. Que todos nós, Senhor, estejamos em sintonia contigo, recebendo, Senhor, o auxílio dos nossos guias espirituais, dos nossos mentores, para que o nosso trabalho transcorra de uma forma harmoniosa, amorosa e que seja de proveito para todos. Todos aqueles que vieram buscar e todos aqueles que estão aqui para doar. Que seja em teu nome, então, Pai, em nome de Jesus, em nome de toda a egrégora maravilhosa de nossa casa, que possamos dar início ao trabalho da nossa tarde de hoje. Graças a Deus. Então, hoje temos aqui a Thelma, que vai nos apresentar o seu estudo, tá? Que infelizmente, né, tivemos esse contratempo, mas será superado. Aqui. Pego aqui. Queridos amigos, é um prazer nós estarmos aqui, principalmente pelos desafios, né, que a gente enfrenta, né? Não está ligado,
os desafios que nós enfrentamos, né? Vocês veem aí, eu trouxe tudo bonitinho, arrumadinho, um PowerPoint que, modéstia à parte, ficou lindo, explicadíssimo, porque esse tema é um tema, assim, muito vasto. Nós poderíamos ficar aqui durante vários encontros para falarmos desse tema, mas não vai ser possível. Então, nós vamos com o Livro dos Espíritos, sem PowerPoint, e vamos, então, acompanhando aqui as questões aonde se encontra esse tema. Esse tema se encontra, como falamos, no Livro dos Espíritos, mas em todas as obras da codificação nós podemos encontrar alusões a ele, itens, subitens relativos à emancipação da alma ou ao sono e aos sonhos. Geralmente nós vamos encontrar sobre a emancipação da alma. E nós gostaríamos de entender, né, o que seria emancipação da alma. Todo mundo compreende? O que é emancipar? Né? Se libertar, sair para fora, né? Então, a emancipação da alma é quando o corpo em repouso, o espírito não precisando dele para atuar, ele pode emancipar-se. E nós, esse fenômeno acontece conosco em várias circunstâncias, não é só dormindo, não, né? A gente tem, por exemplo, experiências durante uma anestesia, nós podemos emancipar do corpo. As pessoas que estão em estado, às vezes no hospital, aquele estado de coma, né? Aquele estado onde não se comunica, ninguém fala com ele, mas ele está ali, presente, o corpo, com todas as funções, mas o espírito nem sempre está no corpo. Ele pode estar em regiões, em outros lugares, né? E em várias situações, até quando nós sentamos na nossa casa à tardinha para tirar um cochilo, pode ocorrer isso, né? A gente, de repente, acorda assim, nossa, tive um sonho, ou tive uma, né, alguma experiência diferente em pouquíssimos minutos. Então, isso é emancipação da alma. Então, Kardec, ele coloca nesse capítulo muito assim, consistente, várias questões, porque a emancipação da alma não abrange só a questão do sono e dos sonhos. Ela vai em outras situações que não vamos abordar, porque não é o nosso tema hoje, mas que está dentro desse capítulo, do capítulo oitavo, da emancipação da alma, é o primeiro item, né? Então, as questões 400 a 412 é o que trata do tema que nós vamos conversar hoje. Então, a primeira questão que Kardec leva aos espíritos é para nós nos conscientizarmos de uma coisa: o espírito nunca está inativo, nunca, né? E quando a alma repousa, ou o corpo repousa, porque o espírito não precisa repousar, né? O corpo é que se desgasta, o corpo é que fica cansado. Então, o espírito não precisa desse descanso. O espírito é uma energia, uma chama, que ele, através do perispírito, ele se manifesta. Mas ele não precisa de repouso. O corpo, sim. Então, enquanto o corpo descansa, enquanto o corpo repõe as suas energias, se fortalece, se revigora, nós precisamos do sono. O sono físico é muito importante para nós repormos as nossas energias. Até a questão de nós dormirmos pouco, ou às vezes, dependendo da faixa etária, nós temos algum período de insônia. Tudo isso deve ser cuidado, porque o sono físico revigora as nossas células, nos fortalece, nos dá tranquilidade para o dia seguinte, para nós elaborarmos as nossas tarefas.
é muito importante o repouso. Então, enquanto ele está nesse repouso, a alma está ativa o tempo todo. Então, a pergunta 400 diz assim: o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Ou seja, ele está ali presente? E aí os espíritos dizem assim: é como se perguntasse se ao encarcerado agrada o cárcere. Ao espírito, essa prisão, né, não é o que ele mais quer, se ver livre. Por quê? Quando o espírito se liberta do corpo, quando ele se emancipa, no caso que nós estamos conversando, ele adquire novas percepções, as nossas percepções se ampliam. É por isso que desse estado de emancipação, nós conseguimos visualizar, até mesmo durante o sono, nós conseguimos visualizar situações, circunstâncias que não necessariamente aconteceram, mas que podem até acontecer. Pode ser até alguma visão mesmo, algum aviso, alguma situação onde nós temos aquela nítida impressão que vislumbramos. Então, ele diz, né, o espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Então, quanto mais grosseiro, mais liberdade o espírito aspira. E durante o sono, ele fala na questão 401 sobre o que nós já falamos: a alma repousa com o corpo? Não. A alma se liberta, se emancipa. E como é que nós podemos julgar, avaliar essa liberdade que o espírito tem durante o sono ou durante a emancipação da alma? Né? Os espíritos dizem que é através dos sonhos que nós temos. Então, se nós temos aquele sonho tranquilo, aquele sonho que nos traz boas... Às vezes a gente não lembra do sonho, que nem sempre nós lembramos. Mas às vezes a gente acorda naquela sensação boa. Parece que a gente recebeu um abraço, parece que nós recebemos a companhia de alguém. Temos a nítida impressão que conversamos com alguém que nós conhecemos, ou alguém que já desencarnou, né? Às vezes uma mãe que já partiu, ou alguém muito querido, que a gente pensa assim: poxa, era tão nítida que parecia real. E é real. E é real. Né? Os nossos sonhos têm essa impressão que é real. E é mesmo. Né? Então ele fala, né, pelos sonhos dos espíritos. Quando o corpo repousa, acredita o espírito que tem mais faculdades do que no estado de vigília. Então, as nossas percepções, as nossas sensações se ampliam e nós realmente podemos ver muito mais do que aquilo que nós vemos com os olhos físicos. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos. Então, é um estado até mediúnico, né? O sono ele pode até ser um estado de uma experiência mediúnica, porque se tem espírito, é uma experiência espiritual, uma experiência mediúnica, né? Então, às vezes a gente fala assim: nossa, eu tive um sonho extravagante, horrível, me senti mal. Então, será que nós fomos para regiões superiores, tranquilas? Não. E a maioria de nós, encarnados, vamos para regiões inferiores. Será por quê? Né? Porque trazemos em nós ainda essas dificuldades, temos sentimentos ainda desequilibrados, né? Temos ainda, por exemplo, quem guarda mágoa, quem guarda ódio, quem fica vibrando em vingança, né? Em questões que não foram resolvidas. Quantas vezes a gente está nessas situações? Então, qual é a nossa tendência? Ao dormirmos, irmos para regiões onde, através da nossa sintonia, nós vamos captar pensamentos, ideias de de companheiros espirituais que estão na mesma
no mesmo desequilíbrio, e iremos certamente para regiões onde ali manifestaremos as nossas emoções desequilibradas, os nossos desejos. Quantas vezes a gente pode sonhar, por exemplo, que estávamos brigando com alguém, né? Que estávamos em discussão, que estávamos em situação que acordamos até um pouco apavorados, porque estávamos nesse tipo de regiões. Então, ele diz aqui mais para frente, nós tínhamos separado todos esses itens, né? Que essa impressão, deixa eu ver se eu acho aqui, que essa impressão, ela é real, porque em muitos casos nós realmente estamos em regiões onde sintonizamos com esses maus pendores que ainda trazemos, né? Então, ele fala aqui, olha, pobres homens, que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida, julgai-vos muito sábios, e as coisas mais comezinhas vos confundem. Não sabeis responder a estas questões? Que fazemos quando dormimos? Então, o sono liberta a alma parcialmente do corpo, e quando o homem dorme, se acha por algum tempo num estado permanente, por algum tempo, veja bem o que ele está dizendo, por algum tempo em estado permanente semelhante ao da morte. Né? Às vezes a gente fica com medo da morte, né? É muito comum nós termos esse medo da morte, né? Medo da dor, medo do sofrimento, tudo isso. Mas a experiência do sono, ela vem nos dar esse entendimento. Então, toda noite nós morremos, só que nós despertamos, né? Não é um estado definitivo. O corpo retorna à vida, né? Retorna os afazeres, as tarefas, enquanto que na morte, esse estado ele é permanente. Muito bem. Então, ele vai nos falar aqui em várias questões, né? Por exemplo, por que nós não nos lembramos dos sonhos? Porque na nossa memória física, nós não temos condições de lembrar daquilo que nós vimos com a nossa percepção ampliada, entendem? Então, a memória, a lembrança está guardada. Aonde? Nas nossas reservas perispirituais, na memória perispiritual. Ela está lá, a lembrança, arquivada. Mas, às vezes, essa lembrança ela é tão... não traz grande importância para a vida física, e essa lembrança vem de uma forma tão, vamos dizer assim, diferente daquilo que nós podemos rever e guardar e entender sem nos causar nenhum problema, e aquela memória, às vezes, fica guardada para ser usada, quem sabe, em algum momento, porque tudo que acontece conosco, o nosso perispírito guarda. Então, é como se fosse os escaninhos, né? Como se fosse caixinhas que vão estar ali, se nós precisarmos ver o arquivo, como no computador, né? Que a gente vai lá e abre aquele arquivo. Então, tudo que acontece conosco está nas nossas reservas espirituais, na memória perispiritual. Então, fica ali armazenado. E sem que nós tenhamos, às vezes, a lembrança, mas podemos guardar alguns resquícios. Por exemplo, a impressão desagradável ou agradável, né, daquilo que nós vimos durante o sono. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, aquele capítulo onde Kardec trata das preces, temos lá no item 38 a prece ao dormir, que é o que nós mais precisamos de fazer. É na hora de dormir nos prepararmos. Assim como nós nos preparamos para dormir, trocando a nossa roupa, tomando um banho, trocando uma roupa apropriada, né, escovando, fazendo o asseio bucal, nós precisamos também fazer a nossa higiene espiritual para melhor estarmos preparados durante o sono. Porque a prece,
Por melhor que tenha sido o nosso dia, nós precisamos da prece ao dormir, de preferência ao levantar, né? Quando nós vamos agradecer a Deus pela noite que tivemos, pelo despertar, pelo dia, pelas tarefas, enfim, para dormir também, agradecer o dia que tivemos, tudo aquilo que passou, às vezes até os momentos desagradáveis, nós agradecemos, porque poderia ter sido pior. Então, nesse item 38, Kardec traz ali antes de entrar trazer o modelo da prece, ele discorre sobre o porquê do sono, por que nós precisamos do sono, tudo isso que nós já falamos, mas ele vem dizendo ali assim, que enquanto o corpo retempera as suas energias, o espírito se emancipa do corpo e aprende com o que ouve, aprende com o que vê, aprende muitas vezes através dos conselhos que nos são dados. Quantas vezes nós despertamos e dormimos com um problema e de manhã nós despertamos com alguma ideia para irmos tratar daquele problema. E muitas vezes dá certo. Isso é ideia nossa? Não, não é ideia nossa. Isso foi trazido, quem sabe, pelo nosso amigo espiritual, pelo nosso anjo da guarda, que todos nós temos o anjo da guarda. E ele está sempre ao nosso lado. É claro que nem todas as vezes ele está nos transmitindo intuições, muitas vezes nós distanciamos dele. E quando nós fazemos justamente a prece, nós aproximamos esse amigo de nós. Então, essas ideias, elas podem surgir, sim, quando nós despertamos, nos trazendo intuições, nos trazendo quantas vezes, citando exemplos pessoais, quantas vezes nós dormimos pensando num tema, de manhã vem todas as referências, aonde nós temos que buscar, né? São intuições que nós recebemos. Então, se nós temos essa conexão, nós receberemos as respostas. Daí, abrindo um pouquinho a questão da prece, né? Nós temos, às vezes, a tendência de achar que as nossas preces não são ouvidas, ou então nos desmerecermos. Os amigos espirituais não vão me atender, afinal, eu não sou tão devotado assim. Lê do engano. Lê do engano. Todos nós temos essa conexão divina a nosso favor, basta nós querermos utilizar, né? A oração, dizem os espíritos, né, numa linguagem moderna, que é o nosso Wi-Fi, que faz esse contato. Nós não podemos viver sem a prece. E para dormir, a melhor higiene das nossas vibrações, de tudo aquilo que nós passamos durante o dia, às vezes experiências desagradáveis, às vezes ambientes congestionados psiquicamente. Então, a prece vem limpar todo aquele padrão vibratório que nos envolve e nos dá essa possibilidade de nós recebermos, sim, intuições, de nós recebermos convites até para nós, os amigos, nos levar a grupos que estão em estudo, a participarmos, por exemplo, de atendimentos. Quem trabalha na mediunidade pode atuar à noite, durante o sono, com as equipes socorristas, buscando pela prece, se disponibilizando a estar pronto para ajudar os amigos espirituais. E nós engajarmos nessas equipes. Não sei se vocês aqui, alguns, leram as obras de André Luiz, tem vários comentários sobre isso, né? Vários comentários sobre essas questões que André Luiz leva alguns companheiros que estão encarnados, emancipados da alma, para fazerem parte das equipes espirituais. Não é qualquer um. Nós, para fazermos isso, nós temos que nos prepararmos, né? Então, eu trouxe aqui alguns casos que nós poderíamos dizer que fossem experiências durante o sono, que uma delas, agora nós não temos aqui os parâmetros, mas vamos tentar, né? Uma delas está no livro Os Mensageiros, no capítulo 38, aonde
o André Luiz, ele vai lá fazer alguma observação justamente nesses grupos que o instrutor, eu acredito que seja o Aniceto dos Mensageiros, e aí ele leva alguns trabalhadores do plano físico, emancipados da alma, para essas equipes, trabalhar nas equipes, ajudar nas equipes, porque os mensageiros ele trata o tempo todo da mediunidade, né? Então, André Luiz faz uma observação lá, que ele observava que esses companheiros que eram levados para o mundo espiritual, a maioria não sabiam o que estava acontecendo, né? Não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo, apesar de se abrirem, se mostrarem abertos ao trabalho, se mostrarem com boa vontade ao aprendizado, mas eles não tinham condição de entender, estamos no mundo espiritual, não tinham essa condição. Então, o André Luiz vem fazendo essa observação, porque a gente vai ter depois a explicação no final, eu vou ler aqui no trecho do Missionários da Luz, né, que nem sempre nós, homens encarnados, estamos preparados para adentrarmos o mundo espiritual, preparados para conhecer essas experiências. Daí a importância do sono, porque vamos vivenciar o sonho. Então, isso é muito sério para nós que estamos já buscando o entendimento espiritual da vida, buscando estar melhor, né, do que ontem, através dessas experiências que vão nos elucidando, que vão nos conduzindo a patamares mais evoluídos para nós vivenciarmos a nossa encarnação com maior tranquilidade. E mais à frente, nós trouxemos desse livro aqui, Missionários da Luz. Esse livro é um compêndio maravilhoso que nos traz aqui vários temas alusivos à nossa encarnação, alusivos à nossa vida, que nós podemos retirar daqui para a nossa vida do dia a dia. Ele fala da oração, ele fala do fenômeno, ele fala da mediunidade, ele fala de como nós devemos nos preparar para as atividades mediúnicas de forma profunda. E quem quer estudar, busque estudar André Luiz. E nós vamos encontrar, no capítulo 8, onde o André Luiz, junto do Alexandre, a gente sabe que toda equipe, toda casa tem uma equipe espiritual, não é isso? Então, por exemplo, a equipe espiritual que dirige a reunião pública tem uma equipe, tem um responsável. A gente que pensa que escolhemos os temas, que escolhemos o palestrante, que escolhemos a lição de abertura, nós é que pensamos, mas não é bem assim não, né? Nós somos intuídos, muitas vezes nós somos levados ao mundo espiritual de acordo com as necessidades de cada um que estamos aqui. Porque enquanto nós estamos aqui nas nossas cadeiras assistindo, ou em qualquer outro ambiente, trabalhando lá embaixo na recepção, nós somos tratados. A casa espírita é um hospital, é uma oficina de trabalho. Então, por isso, as coisas acontecem assim. Então, no livro, antes de falarmos aqui, no livro, aquele livro que nós estudamos na mediunidade, como chama, do Miranda? Não, é aquele que nós... Não. Aquele que fala como fazer a reunião mediúnica. Não, antes. Não, esse não é, esse é Peral. Bom, vai lembrando aí. Bom, então eu vou falando aqui e vocês vão lembrando aí. Quem lembrar pode falar. Então, nesse livro que vem... Não, é do Miranda. Então, ele fala, né, que nos... Pois é, por isso que a gente traz o PowerPoint, para não acontecer essas coisas feias, né? Então, nesse livro, o Hermínio de Miranda, ele fala, né, que nós pensamos justamente que acontece esse planejamento, né, no mundo físico. Por exemplo, a reunião mediúnica demora
1 hora, 2 horas, dependendo, né, das atividades. E essas atividades, elas não são resolvidas e programadas por nós, médios, coordenadores. Não. Às vezes, 1 semana antes, dias antes, nós somos levados ao mundo espiritual, nós visualizamos. Mundo espiritual, quando nós falamos, não é lá em cima, é aqui mesmo, na casa. Durante o sono, nós somos trazidos no ambiente, vemos as necessidades, vemos os companheiros que vão ser atendidos, e aí a reunião é programada. Então, aqueles espíritos que vão dar comunicação, eles estão todos programados para aquele dia. Não é esse, não. A gente vai lembrar até o final. Então, não importa, o livro é do Hermínio de Miranda, né, que ele vem justamente falando sobre como que acontece a reunião mediúnica. E aí, continuando a que a gente estava falando, então ele fala assim que essa reunião de planejamento, ela demora muito mais do que apenas 1 hora. Então, a gente, às vezes, fica trabalhando a noite toda naquele planejamento, o que vai acontecer, e como acontece nos nossos seminários, né? Acontece qualquer trabalho importante, todos são, né? Mas qualquer trabalho importante que é feito na casa espírita, há esse planejamento. Então, entendendo isso, o André Luiz conta para nós, nesse livro Missionários da Luz, que o Alexandre, como ele era o coordenador dessa casa no âmbito físico, né, como aqui, Jorge, né, é o coordenador geral desse trabalho, a nossa casa, Jorge Niemeyer, e assim por diante. Então, o Alexandre, ele vai fazer um trabalho de capacitação para os médiuns da casa, no âmbito espiritual. Quer dizer, os companheiros irão participar emancipados da alma, né? E aí, sabe quantas pessoas se inscreveram? 300 pessoas. A casa deveria ser tipo Leon Denis, né? 300 pessoas se inscreveram para aquela capacitação. Muito bem. No dia do trabalho, sabe quantas conseguiram ir? 33. Quase você acertou. 33 pessoas compareceram. Ou seja, 33 companheiros conseguiram se emancipar da alma, porque muitos de nós, dependendo do dia que nós tivemos, dependendo da vida que nós levamos, nós ficamos, sim, presos no corpo. Ficamos, sim. Né? Ou, então, nas regiões inferiores. Nesse caso, o André Luiz começa a relatar, né, que foram 33. E desses 33, o trabalho não ia ser um dia só, eram vários dias de preparação. Desses 33, em algum momento, um faltava, o outro faltava, desfalcando aquele grupo. Enfim, o trabalho ia ser feito de qualquer maneira, com os 33 ou menos. E aí, num determinado dia lá, se reuniram, né, e começaram a guardar 2 componentes importantes do trabalho, que eram 2 médicos, que eram o Vieira e o Marcondes, que faltavam chegar. Então, o Alexandre comenta com o Sertório, que era da equipe dele, né, falta fulano, falta Beltrano, vamos aguardar um pouco. E o trabalho começa e nada dos 2 aparecerem. Aí o Alexandre resolve ir ver o que estava acontecendo. Olha só o que os espíritos fazem, hein? Eles vão até a casa de Vieira e de Marcondes. E quando chegam lá, o Vieira está num pesadelo horroroso. Não conseguia se desvencilhar de um inimigo que durante o dia ele comentou algumas coisas em questão a esse companheiro, e ele de noite apareceu ali, que é o momento que ele está livre, né?
para tirar a limpo aquelas questões. Ele tinha falado algo que esse companheiro desencarnado não tinha gostado. Então, ele estava ali num pesadelo, brigando com esse companheiro. Bom, foram até o Marcondes. E quando a equipe chega, o Vieira desperta. E ele diz assim, graças a Deus que eu acordei, que pesadelo horrível. Mas eles não veem a equipe espiritual. Ele não vê a equipe espiritual. Aí eles vão até a casa do Marcondes. Chega lá, o Marcondes está assim como se tivesse inebriado, né? Muito relaxado, como pessoas que usam alguma substância, né? No caso, o André fala que o ópio, né? Parecia pessoas usuárias do ópio, né? Então ele está lá, todo refistelado, e ao lado dele várias mulheres ali, né? E, quer dizer, ele retorna às questões que ele tinha na mente, né? Então, esse caso, né? Ah, que bom. Mas agora a gente já está quase acabando. Ah, legal, viu? Que bom. Deixa eu ver se eu acho aqui o livro, tá? E aí, para todo mundo ficar tranquilo, tá todo mundo pensando aí, né? Diálogo com as sombras. Ninguém lembrou, né? Muito bem. Então, não é? A gente estava na sombra. Então, já que chegou aqui no subsídio, né? Vamos deixar aqui onde mais ou menos a gente se encontra. Muito bem. Aí o Sertório ele faz uma observação. O Sertório ele é componente da equipe espiritual de André Luiz, né? E ele então vê que o Marcondes está naquela situação e o Alexandre diz, não, vamos ao trabalho, deixe ele, né? Quer dizer, olha só os espíritos, né? Eles são, assim, muito elegantes, né? Eles não despertam, eles não dão bronca, eles não fazem... Eles deixaram ele lá com a situação dele, né? E foi fazer o trabalho. Então, o Sertório, depois, né, ele explica, o Alexandre quer saber, o André quer saber como é que ocorre isso. Uma pessoa que está inscrita, que participa da reunião mediúnica, que está inscrita num trabalho desse no mundo espiritual, como é que pode acontecer isso? E aí o Sertório explica para ele, claro que pode, meu amigo, todos nós estamos suscetíveis das influências das trevas. Então, pode ser o presidente da casa, pode ser o coordenador da reunião, todos nós estamos suscetíveis. Daí a nossa necessidade de estarmos muito vigilantes, muito atentos com os nossos passos, com os nossos pensamentos, porque às vezes a gente não vai a lugares, mas a gente pensa. A gente não traz em nós as nossas más tendências? Kardec não fala isso? Que o bom espírito é o quê? Aquele que se esforça para domar as suas más tendências. Quer dizer, nós trazemos isso em nós. Né? Nós não fomos nenhum santos antes de encarnar. Tivemos os nossos vícios, as nossas más tendências, e está lá nos nossos arquivos perispirituais. Estão lá nas nossas caixinhas. Então, o que acontece com a noite? Aí o Sertório diz, olha, relaxam-se as defesas próprias. Dormindo a gente pode vigiar. A gente vai vigiar os pensamentos. Né? Olha aí, ó, estamos expostos. Então, por isso a prece, por isso a preparação, por isso o pedido de nós falarmos para os amigos espirituais, nos sustentem, nos dê suporte, para que nós não possamos adentrar a esses desvios que ontem nós trilhamos. Né? Então, ele explica que relaxando essas defesas e certos impulsos, ele diz, certos impulsos longamente sopitados durante a vigília. Quantas vezes a gente vê uma cena de um filme, lembramos de alguma coisa e a gente vai lá no passado, não é não? Acontece isso com vocês não, né? Só comigo. A gente vai lá e lembra algumas coisas quando a gente era jovem, né?
não é? Isso é possível. E aí, olha, extravasam nesse instante, extravasam essas emoções em todos os sentidos, por falta, agora que é triste, de educação espiritual. Nossa, né? Verdadeiramente sentida e vivida. Então, o trabalho nosso de aprimoramento não é só quando nós viemos ao centro, não. Nós temos esse compromisso com quem? Conosco mesmo. Com a nossa consciência. Não é? Então, se nós queremos trilhar o caminho do bem, nós temos que fazer esse esforço. Aí alguém vai falar, mas isso é muito difícil. É difícil. É difícil. Vocês já ouviram algum documentário do Chico Xavier falando do esforço que ele fazia para domar as suas más tendências? Ele que era um homem muito próximo de ser um homem de bem, pelo menos em relação a nós? Não, mas obrigada. Então, olha só a nossa responsabilidade. Então, nós precisamos nos prepararmos para dormir, precisamos de estarmos ligados, né? Não esquecer, pelo menos uma prece por dia, pelo menos na hora de dormir, ter o Evangelho sempre disponível para nós lermos, de preferência termos o culto no lar, porque o culto no lar, ele dá uma sustentação, só quem faz, que pode imaginar. Por quê? Porque ele limpa as arestas espirituais da nossa casa, ele limpa os miasmas das nossas palavras, às vezes não nossa, mas dos componentes familiares que vivem conosco, que a gente não pode reformular, a gente não pode, né, mudar, cada um tem o seu tempo. Então, tudo isso é trabalho desse hábito que nós vamos adquirindo, né? De estarmos atentos às questões espirituais. O que eu posso fazer para melhorar a minha psicosfera, a psicosfera mental, a psicosfera do nosso ambiente no nosso lar, né? Às vezes a gente adentra um lar que a gente sente aquela paz, aquela calma. Por quê? Porque ali está presente a oração, a boa música, as boas leituras, né? E nós temos esse compromisso, não é com ninguém, é conosco mesmo. Se nós queremos caminhar com Jesus, se nós queremos realmente estarmos retornando ao mundo espiritual melhor do que quando chegamos aqui, nós temos que trabalhar essas questões. É claro que cada um tem o seu tempo, isso é uma questão de foro íntimo, é uma questão de cada um sentir a necessidade, mas nós vamos aprimorando, vamos fazendo um pouquinho, vamos começar pela prece, vamos estar atento aos nossos pensamentos, não sermos maledicentes, que é um vício. Quando a gente fala em vício, a gente pensa na bebida, a gente pensa na droga. A maledicência é um vício que atrai esses companheiros. Viu o caso do Vieira? Ele comentou em casa uma questão de um amigo desencarnado, né? Muito bom. Ele comentou simplesmente e aquele amigo veio cobrar dele, veio esclarecer a história. Ele ficou inquieto, ele ficou triste, ele ficou zangado. Olha aí, né? Então temos cuidado com o que nós falamos, com o que nós pensamos, porque isso faz parte desse crescimento espiritual que nós estamos fadados, mas que nós podemos auxiliar o nosso progresso, né? A nos melhorarmos, a melhorarmos as pessoas que estão à nossa volta, porque quando nós melhoramos, o nosso ambiente melhora. Quando nós aprendemos a fazer esse saneamento no nosso lar, é igual a dona de casa, que gosta da casa muito limpa, muito organizada. Maravilhoso isso, né? Mas se nós conseguimos fazer isso em âmbito espiritual, que maravilha, né? Limpar as nossas más ideias, quando vier um pensamento negativo, a gente dá modificar. E se nós não conseguimos, vamos à prece,
Vamos conversar isso com o nosso amigo espiritual, a nossa dificuldade, porque geralmente a nossa dificuldade está aí, em nós sustentarmos um planejamento, de nós levarmos em frente aquele propósito que nós somos impedidos a todo instante, principalmente no lar, né? Onde os obstáculos surgem, onde surgem as pessoas que não nos compreendem, onde surgem as questões que nós terminamos deixando para lá, né? Deixando para depois. E a gente só perde com isso. Bom, meus amigos, já estamos no nosso tempo, poderíamos conversar muito mais a respeito dessas questões, mas nós vamos estar aqui dando assim algumas ideias, né, sobre essa questão da nossa preparação. É até com a alimentação, né? Se nós vamos dormir, é claro que sabemos que a alimentação frugal é melhor, né? Nós não termos para não termos aqueles pesadelos ajudados pelo alimento que nós inadequadamente usamos. E sem falar nos alcoólicos, né? Porque tudo isso impede essa conexão, né? Então, se tivermos de utilizar, vamos utilizar em hora bem distante da hora do sono, para não interferir nesse afrouxamento dos nossos liames físicos e espirituais, para nós termos uma boa conexão com o nosso amigo espiritual, com as falanges socorristas, e sermos úteis. Sermos úteis. O maravilhoso é da nossa utilidade, engajados nessas equipes espirituais, até da nossa casa, porque os trabalhadores estão em todos os lugares. Na nossa casa, digamos, nossa em âmbito geral, tem as equipes que trabalham, que socorrem, que ajudam, que vão às comunidades, que vão às cidades, aos lugares. Agora vem uma época muito delicada, né? Esses dias de carnaval, se bem que no Rio agora, todo dia é carnaval, né? Mas nesses 4, 5 dias, né, que nós temos mais intensamente essa questão da sensualidade, essa questão de todas as coisas que nos despertam para o mundo físico, para as emoções, para as questões das nossas paixões que nós ainda trazemos, vamos orar mais, vamos ver coisas boas, ver bons filmes, ver palestras, lermos, e de preferência ler em voz alta, porque aqueles que estão dentro do nosso lar, muitas vezes, eles são espíritos que não têm condição de assimilar pensamento. Então, eles precisam de ouvir o Evangelho mesmo, ouvir a nossa prece sentida, emocionada, pedindo por eles também, pedindo perdão a muitos desses que nos acompanham, às vezes querendo até nos prejudicar, e que nós possamos falar para eles: meu amigo, eu hoje sou outra pessoa, eu hoje tenho outros propósitos, venha comigo, né? Venha comigo. A casa que é evangelizada tem outro teor espiritual, e espíritos imperfeitos, sim, mas que ainda estão inferiores, né? Eles não estão sentindo naquele ambiente, porque vão encontrar oração, vão encontrar coisas, né, que não estão ainda dizendo nada para eles. Então, meus amigos, de uma forma muito simples, né, nós conseguimos trazer para vocês a lição da tarde. Esperamos que, se ficou dúvida, podem no ESG, né, fazer as perguntas aos companheiros, tirarem suas dúvidas, porque esse assunto ele é maravilhoso. E cada vez que a gente estuda, a gente vê que tem muito mais a aprender. Então, foi um prazer estar aqui. Muito obrigada, e graças a Deus. Bom, Thelma, nós é que agradecemos a sua presença, agradecemos o seu estudo, foi muito bom. Lamentamos profundamente esse problema técnico que atrapalhou um pouquinho, né? Mas aí depois, no final, até que a gente conseguia aqui
um quebra-galhozinho, né? Mas foi muito bom. E essa questão também da preparação para o sono, tá? Muitas vezes a gente durante o sono vai trabalhar, né? Não sei se você já aconteceu, mas eu tenho alguns, já me foi falado, né? Pelo menos aqui, né? De eu estar trabalhando, mas eu não, quando volto, eu não lembro de absolutamente nada. Mas teve uma vez, tá? Isso não faz muito tempo, que eu sonhei, assim, mas foi estava fora do corpo, né? Muito vivo, tá? Eu estava chegando numa praça, tá? Só que aí de onde eu estava vindo, nada. Chegando numa praça muito bonita, tinha feito um carmanchão assim, com flores, lugar muito bonito, tá? E outras pessoas estavam chegando ali também, e eu só me lembro de dizer assim: olha, gente, obrigado, até logo, que agora eu tenho que acordar. E acordei. Então, a gente realmente. Até me lembro, agora está me lembrando uma máxima do Hermes Trismegisto, que diz, né, o que está embaixo espalha o que está em cima. E hoje nós temos a internet, né, que você tem acesso às coisas mais baixas do mundo e às coisas mais elevadas, tá? Dependendo do site onde você entra. Então, todos nós estamos interligados por uma grande internet cósmica, né? Pois é, e nós captamos dessa internet cósmica aquilo que está em sintonia conosco, né? Entramos nos mesmos sites que gostamos, né? Vamos dizer assim, a nível espiritual. Então a gente realmente precisa cuidar mesmo, né? De nós mesmos, né? É o orar e vigiar. Então, gente, eu vou pedir aos médios que vão dar os passos que se dirijam à câmera. E aí nós vamos encerrar. O passe não é obrigatório, mas aqueles que desejarem permaneçam sentados, que serão chamados então para os passos, ok? Então, dito isso, vamos encerrar o nosso trabalho aqui no nosso salão de conferência, né? Dessa tarde, para passarmos para o passo seguinte. Vamos então, convido todos a orar comigo, né? Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, por tudo quanto recebemos na tarde de hoje, pela sua presença amiga, pela presença amiga dos nossos companheiros trabalhadores do alto, todos eles, Senhor, em sintonia, trabalhando por nós, nos ajudando, e nós também, por nossa parte, Senhor, fazendo o melhor de nós. Gratos mais uma vez, sempre, por tudo que recebemos dentro dessa casa e por todos os mecanismos evolutivos que nos são propostos a todos os instantes. Graças te rendemos e que seja em seu nome, Pai, no nome de Jesus, em nome de Jorge, e de toda essa egrégora amiga de nossa casa, que possamos encerrar o trabalho de hoje. Graças a Deus.